Rei Ozzy, é a rainha. Ela tá dando a luz. Por favor, ela precisa se concentrar. Não, o que tá acontecendo? Por favor, sai do quarto, por favor. Cuida dela, Sarah. Tá bom, não... Cuida dela, Sarah. E chegamos com o episódio 14 de Reis à Esperança. Fala, minhas estrelas! Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou a Lilian e tenho muito prazer em te trazer todos os resumos, completos, detalhados, conforme você quiser, da sua série, sua novela bíblica favorita. Então, sem demora, vamos colocar uma meta de likes no vídeo. A meta de hoje será de 550 likes. Será que consigo? E se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreva no canal e acompanhe todos os nossos resumos. E feito isso, bora pro resumo. Meses depois da partida de Azarias, já temos no começo do episódio alguém que anda apressadamente, segue para o palácio, depois para os aposentos do rei Asa. É Moza, que chama pelo rei, e avisa que o dia chegou. Azuba está dando à luz. Asa, ansioso, segue para ir vê-la. Na cena seguinte, Azuba está aos gritos. A parteira e Sara, que estão com ela, estão muito preocupadas. Um parto difícil e fora do normal. Bilga mantém-se apenas observando. Azuba chora, diz que não consegue e grita cada vez mais. Asa chega preocupado, pergunta se já nasceu. Bilga pede que ele espere do lado de fora, mas ele diz que não, quer ficar ao lado de Azuba. Quando ela, chorando, o chama, ele vai até ela e segura sua mão. Azuba lamenta não estar conseguindo, e Asa fica nervoso, e grita para a parteira para fazer alguma coisa para ajudá-la. A parteira garante que estão ajudando e que ela vai conseguir, mas precisa que ele saia. Enquanto discutem, Azuba grita de dor mais uma vez. Sara insiste que ele saia e, com um olhar desesperado, pede à serva que cuide de Azuba. Quando ele se levanta para sair, Bilga o segura pelos braços, tem um olhar firme para Asa e diz que quando o bebê nascer, ela chamará por ele. E Azuba segue gritando, com uma dor descomunal. Fora de seus aposentos, ele conversa com Moza e desabafa sobre sua preocupação em relação a Azuba e o bebê. Moza o tranquiliza, diz que é assim mesmo e diz que o bebê terá uma boa história para contar sobre seu nascimento. E Asa fica mais aliviado. É o dia das festas das colheitas, e o povo vem de todos os lugares. Contemplam música, alegria, sorrisos, amizades e muito mais. A hospedaria está cheia, Malaquias contente e recebe muito bem o povo. Porém ali, chega um cliente com uma cara nada boa, no mínimo estranho. Esse homem acredita ser o pai dos filhos de Ada, pois em outro episódio, a mãe de Ada estava pedindo ajuda para ele, para ajudar com os filhos. Bem mal encarado ele. Ele chama por Davina, de uma forma um tanto grosseira, mas ela com toda a calmaria do mundo. Vai atendê-lo. Ele continua falando com ela de forma altiva. Diz que ela é surda, que a está chamando há um tempão. Ela fica sem jeito. E nesse momento, Malaquias interfere na conversa defendendo a esposa. Quando Malaquias diz que estão com muito mais gente naquele dia, que é para ele ir com Calan, o homem diz não ser problema dele, pois ele vai ali sempre, e que deveria ter privilégios. Quando uma tensão cresce entre os dois, Davina acalma os ânimos e pergunta o que ele vai querer enfim. Mas quando ele é malicioso com Davina, Malaquias pede que ela vá servir outras mesas, ele mesmo fica para servir o mau cliente. No Reino do Norte, a festa também acontece. Música e muita comida. Os soldados, cada um a seus postos. Acabe e Onri lado a lado. Acabe, repara, e diz a Onri que ele não falou nada. Quando Onri pergunta exatamente do que ele está falando. Acabe pergunta se ele não está orgulhoso que seu filho agora é um soldado, mas Onri repreende ele, diz que ali não é o momento. Mas de forma discreta, diz baixo para ele, que é claro que ele está feliz. O abraça e diz que não tem dúvidas que ele vai se tornar um soldado e tanto. Acabe pergunta-se como ele, mas Onri diz, melhor que eu. Tibni e Elá jogam conversa fora, e Zinri se aproxima. Diz a Elá que ele deveria ter ficado para ajudar o pai, e Elá é orgulhoso. Pergunta, desde quando Baasa precisa de sua ajuda? Malquiel entra na conversa. Diz que falou para ele, que era melhor esperar, e Zinri alfineta dizendo que até Malquiel é mais maduro que ele. Na cena seguinte, Baasa sai de sua casa rumo à festa, mas demonstra irritação, quando suas mulheres saem falando pelos cotovelos, fazendo ficarem caladas. Quando ele segue em frente, ele grita para que tomem cuidado, acreditando ter um buraco à sua frente. Isso devido ao sonho que teve quando ele caía dentro desse buraco. Mas sua esposa, a rainha, diz que ali não tem, e nem nunca teve um buraco ali, e ele sem falar nada sai apressado. Quando Baasa vai saindo pelo portão, Zinri chega bajulando o rei, dizendo que foi buscar o rei e sua família para aquele grande dia. Baasa pergunta como está tudo. Zinri diz que está como planejado. As ruas estão repletas de pessoas vindas de todas as partes de Israel, e Baasa acha excelente.
Em sua casa, Siloé se arruma para a festa. Ela está preocupada. Ora e pede ajuda a Deus, pois não sabe o que esperar da festa naquele ano. A Dina chega nesse momento, pergunta se a mãe está pronta, mas percebe a preocupação da mãe. Pergunta o que ela tem. E Siloé dá um sorriso meio amarelo. Diz que ela sabe que ela não gosta desse tipo de festa, pois essas festas são uma afronta para Deus. A Dina entende a mãe e, para de certa forma acolhê-la em sua preocupação, diz que não irão se dobrar a nada que apareça por lá. E ainda lembra a mãe sobre o papiro que Elias deu a ela, as palavras do rei Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Siloé sorri ao lembrar disso. A Dina diz sentir saudades de Elias. Ele é um homem tão diferente. Siloé diz que sim, ele é um homem temente a Deus. E é um homem assim que ela deve se casar, que ela deve começar a orar. E na hora certa, Deus colocará alguém assim em seu caminho. A Dina, ao ouvir a mãe, então desconversa e a apressa para que andem logo. A cena volta para Azuba, que está completamente exausta. Diz a parteira que já não aguenta. O bebê não sai. E num rompante, Azuba grita de dor novamente. Moza chega nesse momento. Pergunta a Sara como estão as coisas. E ela sai do quarto com ele. E ali conversando, pensando em tentar achar uma solução, pois logo o rei sairá da sala do trono. Sara lembra de sua mãe, que é parteira. E tem experiência em casos difíceis como o de Azuba. Moza então pergunta por que ela não falou antes. Então ele segue para falar com Inlá, para chamar sua sogra. Inlá está dando aula para seu filho, Micaías e Jeosafá, filho de Azuba. Ao falar com os meninos, ele percebe uma certa preocupação em Jeosafá. Pergunta a ele o que se passa em sua cabecinha. Ele prontamente fala que é seu irmãozinho. Será que ainda vai demorar muito para nascer? Rebeca tenta aliviar a preocupação de Jeosafá. Diz que vai demorar mais um pouquinho, mas é normal. Quando ele pergunta se sua mãe está bem, pois ouviu ela gritando. Inlá diz que está sim, e que é normal gritar. As mamães gritam quando o bebê está nascendo. Micaías, curioso, perguntou a sua mãe se ela gritou muito quando ele nasceu. E Rebeca, sorrindo, diz que sim, muito. Nesse momento, Moza chega e fala para Inlá que precisam de sua ajuda. Na cena seguinte, temos Inlá, que chega com urgência à hospedaria e pergunta a Késia sobre sua sogra. Diz ser urgente. Ao chegar até ela, diz tudo o que está acontecendo, e Davina prontamente diz que vai ajudar Azuba. Quando ela prepara-se para sair, o cliente, que no início já chegou causando problemas, fica em pé impedindo sua passagem. Grita com ela. Bêbado. Pergunta que palhaçada é aquela. E ali, causando problemas, tenta impedir a passagem de Davina. Malaquias entra no meio e, discutindo com o cliente, acaba levando um soco na cara. E uma briga se inicia. De início, Davina tenta entrar para separá-los, mas Inlá pede que ela siga para o palácio, que cuida das coisas por ali. Ela segue então, e Inlá fica para separá-los. Com alguns homens segurando o cliente, ele fica nervoso, pede que o solte e olha para Malaquias, o ameaça. Diz que não ficará assim e sai jogando tudo para o ar. No norte, nas ruas, onde acontece a festa, Siloé procura por Onri e Adina por Acabe. É quando Efá esbarra em Adina, e Garota pergunta se ela sabe onde está Acabe. Ao dizer que está com seu pai, fazendo a guarda onde o rei vai falar, Adina segue atrás dele. Efá se despede de Siloé também, dizendo que irá procurar uma amiga, mas nós sabemos quem é essa amiga. Adina se aproxima de Acabe, chega falando com ele, mas ele é ríspido com ela, diz que está trabalhando. Mas ela não liga. Pergunta se a garota que ele conheceu irá na festa. Ele diz a ela que acredita que não. Adina então sorrindo diz, isso é, se existe essa garota realmente. Acabe é enfático e diz que existe sim, e pede que ela o deixe em paz. Adina debochadamente diz, aham, sei, até mais então, soldado. Na cena seguinte, temos Davina, que já está com Azuba. A outra parteira a segura por trás para apoiá-la. Vai, Azuba, agora, diz Davina à rainha. E Azuba faz força novamente, mas ainda com uma dor extrema. Davina a incentiva que continua, pois ela já está vendo um pouquinho do bebê. Nesse momento, em meio à dor, cansaço, exaustão, vê-se um pequeno brilho de esperança no olhar de Azuba, que faz força novamente, querendo chorar, mas dessa vez ela grita com determinação. Sara corre para avisar o rei. Nas festas do norte, nas ruas de Tirza, Onri sai para procurar por Siloé, mas se depara com Efá ao dar meia volta para não se encontrar com ela. Efá o vê e o chama, e ali começam a conversar. Ele prontamente não dá muita bola para ela, mas como sempre, ela é toda sorrisos para ele. Diz a ele que ela está bem, que ele não se preocupe em o Tibni saber sobre quem é seu amante, pois ela e Tibni já se reconciliaram, e quem não quer mais saber de Onri é ela. Eu duvido muito disso, mas, enfim, ele não liga muito para Efá, só que nesse momento, enquanto só Efá fala, Siloé os vê de longe e fica decepcionada, saindo sem falar com o marido. Depois que Efá acaba de falar tudo, Onri sai, sem nem olhar para trás.
Tem certeza que o senhor não sabe de que menina o Acabe está falando? Adina pergunta a Tibni. Pergunta bem perigosa essa. Tibni responde que não, pois não apresentou nenhuma menina ao Acabe. Adina se dá por satisfeita com essa resposta, acreditando então ser tudo invenção de Acabe. Tibni pergunta por que ela quer saber, e ela, ao hesitar em responder, ele entende o que está acontecendo e diz a Adina que ela seria um bom par para o Acabe, faz muito gosto e apoia, arrancando assim um sorriso da jovem. Efá chega nesse momento e cumprimenta Tibni. Adina se despede e Tibni pergunta se Efá está preparada para casar Acabe. De início, ela não entende o porquê, até ri da ideia, mas quando a ficha cai, Efá começa a se preocupar de verdade, sabendo as implicâncias da união entre Acabe e Adina. Depois disso, Baasa, que está ao seu posto, pede que Zinri mande parar a música. Ao parar, Zinri pede que todo o povo se aproxime, pois o rei irá falar. Baasa então começa o seu discurso. Estão celebrando ali um marco na história de Israel, e ali, Baal será homenageado de uma maneira muito especial, com tudo que verdadeiramente ele merece. E o povo louva a Baal então. E quando pedem que o rei lhes mostre a surpresa, Baasa fica mais do que feliz ao fazê-lo. Ele começa a tirar o véu que encobre o que ele preparou, e o povo, ao fitar o objeto, ficam estonteantes de alegria, enquanto alguns ali ficam estupefatos de horror, como Siloé e Adina. A cena corta para Azuba, que ainda está sem forçar, e seu filho não nasceu. Davina encoraja ela, diz que falta muito pouco. E num último grito de dor, agonia e desespero, Azuba reúne as forças que já não tem. É um menino! Graças a Deus! Parabéns, rainha! Vamos, meu amor. Por favor. Mãe, Por que ele não tá chorando? Meu bebê. Eu sinto muito. Meu filho. E para você que ficou até aqui, te desejo uma feliz Páscoa para você. Que o verdadeiro sentido da Páscoa alcance seu coração, que você entenda que tudo que ele fez foi por amor, amor a mim, amor a você, amor por todos nós. E te desejo muito chocolate também, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao nosso Deus, Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu muito obrigada por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer nosso conteúdo. Nos ajude a crescer para fazer mais e melhor para você. Até a próxima. Tchau!